Olá pessoal, começando mais uma videoaula da disciplina Álgebra Linear e Geometria Analítica 2. Nessa aula eu preciso que vocês aprendam o seguinte. Na próxima aula a gente vai tratar de matriz de uma transformação linear, tá? Então nessa aula a gente precisa entender um pouquinho como expressar um vetor em termos dos vetores da base de um espaço vetorial. Porque nem sempre, quando eu pedir para obter a matriz da transformação, a base dada vai ser uma base canônica, tá certo? Então a gente precisa entender, tá, como que a gente faz para expressar um vetor em termos dos vetores de uma base não canônica. Tá? Então vamos analisar o seguinte. Eu coloquei alguns exemplos aqui, todos eles no espaço vetorial no R2, tá bom? Então, todos esses exemplos são do R2. Então, no primeiro caso, eu peguei a base A, que é a base canônica do R2, ou seja, a base que tem os vetores 1, 0 e 0, 1. Na base canônica, é muito fácil enxergar que o seguinte, eu dei um vetor V de coordenadas 1, menos 2. Perceba que esse vetor V, ele já é dado em termos dos vetores da base canônica, diferente de quando eu coloco um VB, VC, tá? Então, VB significa que é o vetor expresso em termos dos vetores da base B. VC é o vetor V expresso em termos dos vetores da base C, tá bom? Então, o que é importante entender nesse primeiro exemplo? Que esse vetor V, de coordenadas 1, menos 2, ele é um vetor que ele é expresso da seguinte maneira. Ele é um número multiplicado pelo vetor 1, 0, da base canônica, mais um outro número vezes o vetor 0, 1 da base canônica. Tá? Como se trata da base canônica, se você quiser obter esses números A e B, é muito fácil, é trivial, é fácil enxergar. Na prática, se não fosse a base canônica, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que partir dessa igualdade aqui, ó, o vetor de coordenadas 1 menos 2 é escrito como combinação linear, tá? Um vetor qualquer do R2 é escrito como combinação linear dos vetores da base. Então, esse vetor de coordenadas 1 menos 2 é um múltiplo do primeiro vetor da base, 1, 0, mais um múltiplo B, tá? Do vetor 0, 1 da base. Esses valores de A e B, quando você calcular isso daqui, fazendo o seguinte, isso daqui é a mesma coisa que 1 menos 2, A vezes 1 dá A vezes 0 dá 0, então vai ficar A 0, mais B vezes 0 dá 0, B vezes 1 dá B. Então, isso vai ficar 1 menos 2 igual a adição de vetores, A mais 0 dá A, e 0 mais B dá B. O que significa que 1 é igual a A, então A é igual a 1, e B é igual a menos 2. Ou seja, o vetor 1 menos 2, ele é a mesma coisa que uma vez esse vetor, menos duas vezes esse vetor aqui, ó. Então, no lugar do B, eu coloquei menos 2, no lugar do A, eu coloquei 1. Então, esse vetor de coordenadas 1 menos 2, ele nada mais é do que 1 vezes esse vetor 1, 0, menos 2 vezes o vetor 0, 1. E aí se justifica suas coordenadas serem 1 menos 2. Numa base canônica, é fácil você expressar um vetor na base canônica. Os números que aparecem aqui na abscissa, na ordenada, no caso do R2, o número 1 vai multiplicar pelo vetor 1, 0, o vetor que a gente chama de vetor I. Alguns livros chamam de E1. Tá? E o menos 2, que é a ordenada, vai multiplicar pelo vetor 0, 1, que alguns livros chamam de vetor J ou vetor E2. Tá bom? Então, esse vetor ele é expresso em termos dos vetores da base canônica dessa forma. Bom, e se não for a base canônica? Se for uma outra base, como no meu segundo exemplo aqui. No meu segundo exemplo, eu coloquei uma base B, que tem os vetores 2, 1 e 5, 3. Essa base é uma base do R2. E eu tenho um vetor V, você percebe que não tem nenhuma letrinha do lado do vetor V. Significa que esse vetor V está expresso em termos dos vetores da base canônica. Então, esse vetor V é idêntico ao exemplo anterior, aquele vetor que é 1 vezes 1, 0, menos 2 vezes o vetor 0, 1. É um vetor que está expresso em termos dos vetores da base canônica.
Só que eu não quero ele em termos da base canônica, eu quero ele em termos dos vetores da base B. Ou seja, em vez do vetor 1, 0, 0, 1, agora eu quero que seja os vetores 2, 1 e 5, 3. Como expressar esse vetor, que tem essas coordenadas na base canônica, como combinação linear desses dois vetores? Então, como que a gente vai fazer isso? Presta atenção. O mesmo raciocínio aplicado anteriormente, a gente vai usar novamente aqui. Não tem mistério. O vetor de coordenadas 1 menos 2, eu quero que ele seja escrito como combinação do vetor 2, 1 e 5, 3. Então, ele vai ser um múltiplo de 2, 1 mais um múltiplo B de 5, 3. Então, eu vou encontrar os valores de A e B aqui. Esse A e B serão, respectivamente, a abscissa e a ordenada do vetor expresso na base B. Vamos ver, então. Está aqui, o vetor dado, que está na base canônica, eu quero mudar de base, eu quero escrever ele em termos dos vetores da base B aqui. Tá? Então, eu vou escrever as coordenadas do vetor é igual ao múltiplo do primeiro vetor da base mais o múltiplo do segundo vetor da base. Para fazer isso aqui, simples e fácil. Ó, a gente vai montar aquele sistema, resolver o sistema, achar o valor de A e B. Então, vou pegar ele aqui, ó, 1 menos 2. Vou acelerar um pouquinho o procedimento aqui. Tá? A vezes 2 dá 2A, B vezes 5 dá 5B. Então, isso aqui vai dar 2A mais 5B. E aqui vai dar A vezes 1 dá A, B vezes 3 dá 3B, então mais 3B. Bom, então você pode fazer o passo a passo aqui, mas você vai chegar nesse resultado. Feito isso daqui, a gente vai aplicar a condição de igualdade de vetores para achar os valores de A e B. Tá? Então a gente vai fazer 2A mais 5B igual a 1 e A mais 3B é igual a menos 2. Ordenado, abscissa igual a abscissa, ordenado igual a ordenado. Então aqui você pode resolver de várias maneiras, mas você pode, por exemplo, escrever a matriz aumentada e resolver a matriz aumentada para conseguir chegar nos valores de A e B. Tá? Então, aqui eu vou escrever a matriz aumentada, ó, 2, 5, 1, 1, 3, menos 2. Então, vou trocar as duas linhas, permutar as duas linhas para colocar o pivô aqui em cima. Então, vou fazer linha 1 permuta com a linha 2. Isso aqui vai gerar 1, 3, menos 2 e 2, 5, 1. Zero aqui abaixo agora do pivô da primeira coluna. Então, linha 2 recebe linha 2 menos 2, linha 1. Então, aqui eu vou repetir a primeira linha. 1, 3, menos 2. E 2 menos 2 vezes 1 dá 0. 5 menos 2 vezes 3. 5 menos 6 dá menos 1. E 1 mais 4 dá 5. Agora, multiplica aqui por menos 1. Então, linha 2 recebe menos 1, linha 2. E aí a gente vai obter, vou repetir a primeira linha. A segunda linha multiplicando por menos 1 vai ficar 0, 1, menos 5. Correto? Agora vou zerar acima do pivô da segunda coluna. E para fazer isso, basta fazer linha 1 recebe linha 1 menos 3, linha 2. Bom, vou escrever aqui em cima para dar continuidade. Então, 1 menos 3 vezes 0 dá 1. 3 menos 3 dá 0. Menos 2 mais 15. Menos 2 mais 15 dá 13. Tá? E a segunda linha eu vou repetir 0, 1, menos 5. Então, eu cheguei que o valor de A é igual a 13 e B igual a menos 5. O que significa isso na prática? O que eu estava tentando era encontrar os vetores A e B de forma que esse vetor de coordenadas 1 e menos 2 seja escrito como combinação linear dos vetores 2, 1 e 5 e 3, que são da base B. Eu consegui encontrar que o A tem que ser 13 e o B menos 5. Ou seja, o A aqui tem que ser 13 e o B tem que ser menos 5. Tá? Então, se eu fizer essa continha aqui, pega esse vetor e multiplica por 13, pega esse vetor e multiplica por menos 5, depois efetua a adição, o resultado vai ser o vetor de coordenadas 1, menos 2. Então, qual é a coordenada
do vetor V quando expresso em termos da base B. O vetor, então, VB vai ser o vetor que tem o A, coeficiente A, 13, e o B, menos 5. Então, esse vetor VB é 13 menos 5. Perceba a diferença. O vetor que era de coordenadas 1, menos 2, aqui ele está na base canônica. Ele está sendo expresso de outra maneira quando ele está em termos da base B. Então, aqui ele está na base B. E é esse cuidado que vocês têm que tomar. A gente vai falar muito disso na próxima videoaula sobre a matriz de uma transformação linear. A gente tem que ter cuidado com os vetores que compõem a nossa base. Um vetor qualquer pode estar expresso em termos da base canônica, do lado do nosso caso do R2, ou pode estar expresso em termos de uma base qualquer do R2. Se for uma base qualquer, uma base diferente da canônica, nós conseguimos descobrir as coordenadas desse vetor fazendo esse procedimento aqui, tentando encontrar os coeficientes que permitem escrever esse vetor como combinação linear dos vetores da referida base, tá bom? E existe o procedimento inverso também, que é eu te dar um vetor que está numa base qualquer e pedir para você escrever ele como um vetor que está na base canônica, em termos dos vetores da base canônica. Então, eu coloquei o exemplo de C para esclarecer isso. Esse vetor aqui, de coordenadas 31 e menos 10, ele é um vetor que está escrito em termos dos vetores da base C. A base C é composta por dois vetores, 2, 1 e 5, 3. O que significa isso aqui na prática? Bom, assim como a gente viu no exemplo anterior, o que significa as coordenadas do vetor VB? 13 menos 5. Significa que o vetor VB, tá, é um vetor que ele é 13 vezes esse daqui, menos 5 vezes o outro vetor da base. 13 vezes o primeiro vetor da base, menos 5 vezes o outro vetor da base, vai gerar o vetor na base canônica. Correto? Então, aqui é o mesmo procedimento. Se você quiser pegar esse vetor que está em termos dos vetores da base C e passar para a base canônica, encontrar o vetor V na base canônica, basta você fazer o seguinte. Presta atenção comigo. Então, para escrever esse vetor em termos dos vetores da base canônica, eu vou fazer 31 vezes o vetor de coordenadas 2, 1, primeiro vetor, 31 vezes o vetor de coordenadas 2, 1, menos 10 vezes o vetor de coordenadas 5, 3. Bom, quanto é que vai dar isso aqui? 31 vezes 2 dá 62, 31 vezes 1 dá 31, mais menos 10 vezes 5, menos 50, menos 10 vezes 3, menos 30. Resumindo, a abscissa mais a abscissa, 62 menos 50 vai dar 12, e 31 menos 30 dá 1. Então, esse vetor que antes estava escrito na base C, como vetor de coordenadas 31 menos 10, ele na base canônica é o vetor que tem coordenadas 12, 1, que foi o que a gente obteve aqui. Então, esse raciocínio é importante. Você saber expressar um vetor em termos dos vetores da base canônica, tá? E um vetor em termos de uma base qualquer, e vice-versa. Dado um vetor numa base qualquer, expressar esse vetor em termos dos vetores da base canônica. Quais são as coordenadas daquele vetor na base canônica. Tá bom? Então, isso é importante, saber fazer essa mudança de base. Pratiquem, refaçam esses exemplos, porque na próxima videoaula a gente vai precisar disso para conseguir entender o conteúdo. Tá bom? Bons estudos a todos. Até a nossa próxima videoaula.